Maria, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ranieri Lima. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e finalmente vamos terminar o livro Sermão da Montanha. Já passou o advento do ano passado, já estamos no período de quaresma e agora que nós estamos conseguindo encerrar o livro. Mas dedicamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esse aqui é um vídeo mais que a continuação do vídeo anterior. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Acompanhe lá no nosso trabalho. E nós vamos falar sobre a árvore ela é conhecida pelos frutos. Esse vídeo aqui é mais uma continuação do que eu estava falando. Comentei rapidamente sobre o caso da Baby Consuelo. Fiz um link entre o que aconteceu lá a respeito da pregação do Apocalipse da Baby Consuelo com o livro, e a gente viu que tem muitas coisas que se encaixam, inclusive as críticas que a gente faz a esse tipo de pregação que foi feita. E uma outra parte que eu não comentei a respeito daquilo ali foi sobre essa citação, quando a gente é convidado no mesmo capítulo onde se fala que nós não devemos julgar o próximo, tem a seguinte sugestão, tem o seguinte texto: não deis pérola aos porcos. E aí nós temos um problema de hermenêutica muito sério, porque o pessoal acha, realmente o pessoal acha, que o texto de não julgar é um e o texto da pérola aos porcos é outro. E não é verdade. Ele é um texto só. Na verdade, se você parar para ver, o Sermão da Montanha é um texto só. Então não tem, porque foi um acontecimento durante aquele período, aquele encaixe de ministrações, que foi um momento muito profundo e que o Santo Agostinho ele traz um pouco dessa experiência para a gente através desse livro. Se você não conhece o livro, eu recomendo que você assista a playlist completa. Já estamos em 20 vídeos, esse aqui é o vídeo de número 21 e o encerramento. Nós não vamos fazer mais vídeos a respeito do Sermão da Montanha, a gente encerra por aqui, tá bom? Então, é justamente isso para que a gente possa entender. E preste atenção nas falas de Santo Agostinho, que aqui nessa parte é muito interessante, para que você possa observar. Agora, no mesmo texto, onde tem escrito não julgueis o próximo, aqui está dizendo a árvore é conhecida pelos frutos. E o que Santo Agostinho pode ensinar para a gente a respeito disso? Vocês vão ver isso agora. Olha o que ele fala: devemos ter muito cuidado com os que prometem sabedoria e conhecimento, mas não possuem, tais como os hereges, que se consideram especiais por serem pouco numerosos. Portanto, tendo o Senhor dito que poucos são os que tomam o caminho apertado e passam pela porta estreita, para que ninguém se confiasse na escassez do seu número, acrescenta: guardai-vos dos falsos profetas, que veem a vós vestidos como ovelhas, e por dentro são lobos rapaces. Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra, lobos rapaces, né? Então, mas estes não enganam aos de coração simples, que sabem discernir uma árvore pelos frutos. Portanto, ele diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. Mateus capítulo 6, versículo do 16 ao 20. Então vamos adentrar a esse conteúdo.
árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má pode dar bons frutos. Uma colocação que Santo Agostinho faz é o seguinte, que a árvore se trata da própria alma. O homem, seus frutos são as suas obras. Não, infelizmente, lá no neopentecostalismo, nós temos pessoas dizendo que frutos são vidas ganhas pelaquela pessoa. E a Bíblia mostra que os frutos se tratam das obras de cada pessoa. Portanto, o homem mau não pode produzir obras boas e nem o homem bom pode produzir obras más. Por quê? É o julgamento pela obra, a obra pela obra? Não. É o julgamento da índole da pessoa, dos objetivos daquela pessoa em relação àquela obra. Existem pessoas que podem fazer o bem, mas com intuito maligno. Assim como existem pessoas que podem fazer algo que parece ser mal, mas aquela pessoa tem uma índole boa. E aqui, muitas pessoas são enganadas, porque eu estava vendo aqui, eu estava vendo sem querer, eu estava vendo a entrevista do Popó com Danilo Gentili, e ele falou uma coisa muito interessante, que geralmente, é claro que ele falou naquele linguajar dele, mas que pessoas legais costumam enganar a gente no final. E a gente cai em muitos golpes por causa disso, por causa desse julgamento errôneo. Porque te julga a pessoa de acordo com aquilo que a gente gosta naquela pessoa. E a gente não julga a pessoa pelo testemunho que ele dá. Ou por aquilo que ele não mostra, pelo interior. Ninguém é adivinho, mas a gente precisa sempre manter a cabeça no lugar, é muito importante isso. E quantas vezes nós somos enganados, casamentos destruídos, amizades prejudiciais, amizades tóxicas aconteceram conosco porque nós sabemos julgar. É algo que é imensurável. Se essas árvores significassem duas naturezas, não poderia dizer fazer pois qual o homem pode fazer uma natureza. Aliás, vamos fazer uma referência aqui. Eva tinha duas árvores diante dela, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela ouviu a voz da cobra que a guiou até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas pessoas não tomam a mesma atitude? E aí é aqui que os protestantes erram. Porque a única mulher que vai direcioná-lo até a árvore da vida não é Eva, e nem as filhas de Eva, como Ruth, Esté, Sara, ou qualquer outra mulher da Bíblia, que você pode citar, Débora, Hulda. Não. A única que pode te guiar até a árvore da vida é Maria, Nossa Senhora. Ela sabe o caminho para chegar até a árvore da vida. E a Bíblia chama de árvore da vida Jesus Cristo no Apocalipse. Então é a única que pode te guiar para a árvore da vida. É o único referencial de mulher que pode te levar até a árvore da vida, porque o restante costuma levar você para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mesma coisa, Adão foi atrás de Eva lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu daqueles frutos e ele se deliciava com aqueles frutos. Jesus Cristo, o novo Adão, é aquele que é a árvore da vida. E ele te guia até o paraíso. Enquanto o Adão te tira do paraíso. É isso que nós precisamos entender. Vamos adiante. Não pode haver neve quente, pois quando esquenta já não é mais neve, é água.
Pode ser que a neve deixe de ser neve, mas não é possível que a neve seja quente. Assim também não pode ser que o homem mau deixe de ser mau, mas não é possível que o homem mau faça o bem. Que o homem mau às vezes faça algo de útil aos outros, isso não procede propriamente dele, mas é da divina providência. Olha que ensinamento maravilhoso do Santo Agostinho. Nesse sentido, se disse dos fariseus: fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações. E muita gente pode dizer assim, mas isso que o Santo Agostinho está falando não tem nexo. É um julgamento sem precedente. Mas o próprio Jesus Cristo está falando aqui. Faça aquilo que eles estão falando, mas não imiteis as obras deles. As coisas boas que diziam e o ato mesmo de dizer coisas úteis aos ouvintes, nada disso era mérito deles. Eles se sentaram sobre a cadeira de Moisés. E quantos líderes, assim como a Baby Consuelo, sentam na cadeira de Jesus Cristo e pregam achando que é o próprio Jesus Cristo? Nem os padres, que quando estão celebrando a missa, eles estão in persona Christi, têm a petulância de se achar o Cristo. Nem os padres, que poderiam fazer isso, não o fazem, porque eles fazem um voto de humildade. Eles têm um voto de humildade para cumprir. Ah, salva os teus padres da TL. Não vamos entrar nesse mérito. Não importa de que casa, de que... meu Deus, de que ordem ele é. Ele está direcionando a missa, ele está em persona Christi. Nós não estamos ali para receber Cristo e não Padre, pelo amor de Deus. Então, entendam de uma vez por todas. Quando ele está em persona Christi, ele não está liberando nada dele. Ele está liberando Cristo no formato de Eucaristia, no formato do Jesus Eucarístico, que é poderoso para curar qualquer coisa na sua vida. É isso que a gente precisa entender. Mas mesmo assim, o padre não se acha Jesus naquele momento de celebrar a missa. Ele está junto conosco, cultuando Jesus. Portanto, pregando a lei de Deus por disposição da providência divina, podiam ser úteis aos ouvintes e inúteis a si mesmos. Isso vale para pastores, vale para padres, para qualquer denominação cristã. Sobre estes diz o profeta: semearam trigo e colheram espinhos. Por quê? São pessoas que liberam coisas boas, mas essas coisas boas não estão dentro deles. Eles fizeram a obra, mas a obra não faz resultado na vida deles. Porque ordenam o bem e fazem o mal. Portanto, quem os ouvia e fazia o que mandavam, não tirava a uva dos espinhos, mas de uma videira em volta de espinhos. Então, o que Jesus nos orienta? Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Esse é o grande erro do ser humano. Quando eu era protestante, eu caí mais de cabeça nesse erro. Me achava, e luto contra isso, porque eu me achava maior do que qualquer pastor. Para mim, eu era um dos melhores pregadores daquela geração. E quando eu olho para dentro de mim, hoje, eu vejo que eu era um pobre coitado, que fracassou em tudo que podia fracassar. Ou seja, frutos maus. E que eu precisava me arrepender.
E esse arrependimento me levou à Igreja Católica. Isso que eu estou respondendo ao pessoal que fica dizendo que eu falo as coisas por mágoa. Eu precisei fazer isso. Eu precisei morrer. O Ranieri protestante precisou morrer para que eu pudesse ser feliz. Morrer por quê? Porque ser protestante é errado? Não, gente. Aquele cara que se achava o maior pregador de todos os tempos, aquele cara que se sentia injustiçado porque fulano e ciclano pregava e ele não, aquele fulano que se achava que precisava ser ungido pastor enquanto outros eram ungidos na frente dele, esse cara precisava morrer. Ele precisava morrer. E hoje eu estou feliz de ficar num banco de igreja recebendo as ministrações dos padres. Eu passo longe de um púlpito. Não quero saber mais. Ah, mas você não faz nada para Deus? Eu sou professor. Eu dou o meu melhor para a formação de novos cidadãos. Eu dou o meu melhor para que os alunos possam ser alunos brilhantes. E eu faço aquele esforço de formiguinha. Isso é obra de Deus. A gente procura sempre ter a melhor postura possível diante de crianças que vão crescer e ver o meu referencial como professor. É para aquilo que Deus me chamou. E eu gosto de dar aula. Sempre gostei de dar aula. Então, são coisas assim que a gente precisa ver. Muitos tomam a pele de ovelha como se fosse o fruto e são enganados pelos lobos. Por exemplo, levam em conta jejuns, orações, esmolas, obras que se não pudessem ser feitas por hipócritas, Cristo não teria dito acima: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Jesus dá um direcionamento de como que deve ser feito o jejum, como que deve ser feita a oração e como deve ser feitas as esmolas. Jesus ensina. E nos 3 ele coloca que não pode ser feito algo que é para ser louvado pelos homens. Não. É algo que tem que ser feito em secreto. Ninguém precisa saber. Se eu sou um homem... Agora sim, tem suas ressalvas. Eu sou casado, minha esposa está aqui do lado. Se eu for fazer um propósito de jejum, eu preciso falar com ela. Porque tem coisas durante o jejum, tem coisas durante o processo de oração, tem coisas que são feitas de esmola que precisam ser feitas em comum acordo. Por quê? De acordo com a palavra de Deus, meu corpo pertence a ela. O meu corpo pertence à minha esposa. Então eu preciso sinceramente fazer isso. A gente precisa comunicar. Amor, eu vou entrar no propósito de jejum. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso. A gente precisa fazer isso, porque fazer jejum, que é o que muita gente comete esse erro, inclusive muitos casamentos se acabam com isso. O cara entra no jejum de 30 dias, aí ele não pode fazer nada. E não avisa a esposa, pelo amor de Deus. E, inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso. É preciso entrar em comum acordo. Se a esposa falar assim, não, tá fora de cogitação. Não, corta isso aí. E é interessante para um casal ambos entrarem num acordo. Olha só, por exemplo, um exemplo de casal na Bíblia é José e Maria. José, sabendo da situação virginal de Nossa Senhora, ele se tornou virgem junto com ela. Ele abraçou a castidade junto com ela. E ele morreu casto. Isso é contado no livro Santos Casados, inclusive também da minha biblioteca católica. Então tem isso. Precisa ter um comum acordo entre um marido e uma mulher. É interessante isso. É
sabedoria de Deus isso. Então, não podemos fazer a obra de Deus por puro egoísmo, que foi o que a dona Baby Consuelo fez. Não pode. A obra de Deus é um ato de amor ao próximo. E como eu disse no vídeo passado, você gostaria que alguém pregasse para você desse jeito? E a Bíblia diz claramente: assim como vocês querem que façam a vocês, façam vocês a outros. É assim. Vamos lá. Quais são os frutos que nos permitem saber se a árvore é boa ou má? Quem vai responder isso aí é o apóstolo São Paulo. Ora, as obras da carne são manifestas. Obras da carne, obras da árvore má: adultério, fornicação, impureza, luxúria, idolatria, malefícios, inimizades, contendas, rivalidades, iras, rixas, discórdias, seitas, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse, que os que fazem tais coisas não possuirão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. E quais são as das árvores boas? Ele mesmo responde, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a continência. Continência, que também é conhecida como temperança ou domínio próprio, tá bom? Entenda-se que o gozo, em sentido próprio, os homens maus não têm gozo, que é o gaudium, eles só sentem prazer, gestio, do mesmo modo como dissemos acima, que a vontade propriamente só é quero bem, quando Cristo diz, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a ele. Como só há um verdadeiro gozo para os bons, também diz o profeta, não há gáudio para os ímpios, diz o Senhor. Isso está escrito em Isaías 48, 22. Assim também a fé significa não qualquer fé, mas a verdadeira fé. E o mesmo se aplica a cada um dos frutos do Espírito Santo, os quais possuem uma imagem invertida nos homens maus e embusteiros, que podem enganar a todos, exceto aos que têm coração puro e simples. Aliás, existem pessoas com coração mau e que falam em línguas. Tem. Cuidado. Muito cuidado. Nem todo mundo que chega do xalalala e xalalelé é de Deus. Nem todo mundo. Ok? Portanto, o Senhor seguiu uma ordem perfeita. Falando primeiro da purificação do olho para depois falar daquilo que devemos evitar. Os frutos bons consistem em fazer a vontade do Pai que está no céu. Em Colossenses 2,3 fala o seguinte: há dois tipos de tentação. A esperança, primeiro isso aqui é a fala de Santo Agostinho, tá? A esperança de adquirir um bem temporal e o medo de perdê-lo. Portanto, devemos ter extremo cuidado para que, no caminho da sabedoria, que só pode ser encontrado em Cristo, agora sim, Colossenses 2,3, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e ciência. Não sejamos enganados pelos hereges, pelos ignorantes, ou pelos amantes desse século que se escondem sob o nome de Cristo. Isso aqui é Santo Agostinho falando há mais de 1000 anos atrás. Portanto, continua o Senhor com a seguinte advertência: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse entrará no reino dos céus. Assim, os que dizem Senhor, Senhor, nem por isso produzem os frutos que identificam a árvore boa. Isso aqui é um alerta para a gente. Para mim, para você. É um alerta. Ninguém diz Senhor Jesus senão no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:3 fala o seguinte: ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema a Jesus. E ninguém pode dizer Senhor Jesus que não seja pelo Espírito Santo. Mas Jesus mesmo fala
que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem diz algo que não quer e que não entende, ainda assim o diz exteriormente, mas só diz algo em sentido próprio, aquele cuja vontade e entendimento corresponde ao que diz pela boca. É como a alegria, que em sentido próprio é fruto do Espírito Santo, porém, não no sentido lato, em que o apóstolo emprega a palavra nesta passagem, não se alegra com a injustiça. A pessoa que é cheia de amor, ela não se alegra com a injustiça. Não tem o amor de Deus, não se alegra com injustiça, jamais fará isso. E aí, por isso que ele faz o alerta, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o apóstolo também diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então tem uma ambiguidade aqui. Mas vamos esclarecer isso. E importante se acrescentar o seguinte: no caminho da contemplação da verdade, devemos evitar ser enganados não apenas por pessoas que se dizem cristãs, embora não realizem as obras, como também por aquelas que de fato realizam algumas obras e milagres. Como o Senhor fizesse milagres por causa dos infiéis, advertiu-nos para que não nos enganemos, pensando onde haver milagres estará necessariamente a sabedoria invisível. Diz ele, pois, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. E então eu lhes direi bem alto, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais iniquidade. E isso é um sinal de alerta nesse período de quaresma, porque nós precisamos fazer um exame de consciência. Para que serve a quaresma? Para fazer o exame de consciência, né? Tanto que é feito, esse período é feito a confissão anual, né? Para quem faz confissão uma vez por ano. É claro que é recomendado que a gente faça mais confissões. O problema é que a gente é muito... É bem complicada a situação. Tem pessoas que são disciplinadas, admiro muito essas pessoas, mas a maioria não é, né? E eu me encaixo nisso aí, tá, gente? Me encaixo e eu tenho que me converter, né? Preciso fazer mais confissões do que eu tenho feito. Preciso muito, né? E isso é algo que tem que ser pensado na quaresma. Conclusão do sermão. Peraí, antes de ir para a conclusão do sermão. Os iníquos podem fazer milagres visíveis. Já falamos sobre isso, não vamos tratar. Mas eu vou recomendar um texto. Mateus 24, 23 a 25, que diz assim. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não deixe crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Se você parar para ver, cada cosmovisão protestante tem seu tipo de Jesus Cristo. Então, dá para dizer, existem vários Jesus Cristos. Dá? Dá! Então vamos lá. E farão grandes milagres e prodígios que tal modo que, se fosse possível, até os escolhidos se enganariam. Eis que eu vou-lo predisse. Isso aqui é o próprio Jesus Cristo que está falando. Com o coração puro e simples alcançaremos a paz certíssima e imutável estabilidade de sabedoria. Devemos fugir a tudo isso se quisermos alcançar a paz certíssima e imutável estabilidade da sabedoria. É de se temer que, tentando altercar e discutir com eles, o homem não veja aquilo que poucos conseguem ver. O estrépito dos contraditores só aumenta quando lhes acrescentamos nossa voz. O apóstolo nos ensina o seguinte em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Não convém que o servo de Deus se ponha a alternar, mas que seja manso para com todos, pronto para instruir, paciente, que corrija com modéstia os que resistem à verdade, na esperança de que Deus lhe dará a graça de se converterem ao conhecimento da verdade. Bem-aventurados, pois, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, nós concluímos o sermão, fechando o livro, guardando esse livro na estante, da seguinte forma. Quem observa as palavras que ouve, edifica sobre Cristo. Ou seja, começa a construção do templo que eu já vinha falando para vocês.
Então começa-se a construir o templo de Deus dentro do seu coração. E aí você está pronto para entrar no castelo interior. Mas, gente, aguardem um pouco, porque eu acredito que ainda existem mais livros para vir até chegar o momento do castelo interior. Ok? A gente vai ler São Bento, São Bernardo. Vamos tentar ser mais breve do que a gente foi nesse livro aqui, porque a gente começou isso aqui no Advento, em dezembro, a gente está em fevereiro. Vamos tentar ser mais rápidos dessa vez. E aí nós vamos, depois da preparação para você entender o preceito da escada de Jacó, nós vamos entender precisamente o que precisa ser feito para a construção que está sendo feita e como que você vai adentrar o templo. Seguindo aquelas pegadas de Ezequiel, onde você vai chegar às águas profundas. Ou segundo a fala de Santa Teresa, as águas profundas seriam as sétimas moradas. E realmente, quando a gente chegar no castelo interior, eu vou pedir ajuda de outros autores de vídeos, principalmente o Padre Paulo Ricardo, porque realmente é um assunto que precisa de muita seriedade. E a gente vai fazer essas recomendações para que vocês possam entender a edificação do templo de Deus dentro de nós. Que nós somos o templo do Espírito Santo. E se Cristo é a rocha, como atestam várias passagens na Bíblia, então quem pratica o que ouve dele edifica sobre Cristo. Mas não pode se edificar na areia, tem que se edificar sobre a rocha. Senão aquele templo vai ruir. E quem é seduzido pela prosperidade acaba caindo por esses 3 tipos de adversidade que é citado lá na parábola do semeador. Porém, não as teme quem está fundando sobre a rocha. Aliás, essas 3 circunstâncias é falado no texto lá do início, no primeiro vídeo que a gente falou. A gente fala sobre, a gente começa no final, né? Que vem a chuva, vem tempestade, vem um monte de coisa ali. São 3 coisas que vêm e quem é edificado pela rocha consegue sobreviver. E a prosperidade, ela entra como isso, porque tem gente que só é cristão por ter um anseio por uma prosperidade. E é muito maior do que se possa imaginar. Espero que você tenha gostado da série. Espero e agradeço vocês por terem acompanhado a leitura desse livro. Nós fechamos o livro O Sermão da Montanha. Vá atrás desse livro. Eu acredito que ainda tem lá na minha biblioteca católica. Você pode comprar. Compre esse livro. É maravilhoso. Ele é extremamente edificante. E tem uma parte do livro que a gente não falou, que é a parte que conta a história de Santo Agostinho. E aí a gente recomenda que você leia a vida e obra de Santo Agostinho no início do livro. E aí você lê o Sermão da Montanha, que é um livro maravilhoso. É a 3ª vez que eu estou lendo esse livro. E é uma experiência incrível. Você nunca mais vai ver o Sermão da Montanha da mesma forma. Aliás, sempre a tua visão vai mudar, porque sempre tem alguma coisa a mais para você aprender. Tá bom? Que Deus os abençoe, edifique vocês a cada dia, nesse momento que você está assistindo. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.